Fala, meu povo! Bisu do Ledu! Estamos de volta! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o número de soluções inteiras e não negativas de uma equação linear, tá? Ou também permutação com repetição. Isso é uma parte interessante da análise combinatória e que é cobrado, né, nos vestibulares e às vezes de uma forma um pouco sutil. E muitos dos alunos acabam errando. Lembrando que a análise combinatória, a gente sabe que ela é bastante complexa, né? Cada exercício tem a sua particularidade e é interessante a gente sempre estar ligado, antenado, fazendo o máximo possível dos exercícios. Hoje a gente vai apresentar para vocês aí como calcular, né, o número de soluções inteiras não negativas de uma equação linear e, ao mesmo tempo, já fazer um paralelo de como isso pode aparecer não nesse formato de equação, mas no formato, por exemplo, de um problema de análise combinatória. Então veja bem, o problema aqui que a gente coloca é o seguinte, ó, seja x mais y mais z igual a 5, então isso aqui é uma equação linear, nós temos infinitas soluções, né? Para cada valor que você atribuir para um x, um y, um z, que somado dê 5, é um conjunto de solução. Essa equação eu quero descobrir, então, quantas serão as possíveis respostas, só que a gente quer a resposta inteira, então a gente não vai pegar vírgula nem nada, e não negativo, tá? Então, posso usar o zero? Pode. Posso, por exemplo, colocar 0 aqui e 5 aqui? Sim. Tá? Então, nós temos aí uma equação e o nosso objetivo é como resolver isso, como encontrar as soluções, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, o bizu aqui que eu quero passar para vocês, a maneira prática, tem uma formulinha e tal para isso, mas eu particularmente acho bastante complexo e eu não curto muito esse monte de fórmula. Então, eu vou estabelecer aqui o seguinte, ó, vamos pegar cada um dos maisinhos ali e vamos pôr um traço para separar, como se fosse uma caixinha. Aqui uma caixinha e aqui uma caixinha. O objetivo nosso é distribuir esses 5 aqui como bolinha, como se fossem 5 bolinhas, tá? Dentro dessas caixinhas. E aí o que acontece? A gente poderia colocar, por exemplo, ó, uma bolinha aqui, uma segunda bolinha aqui, posso pôr uma bolinha aqui e posso pôr uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Você percebe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então são 5 bolinhas, eu estaria somando, ó, isso aqui seria uma possível resposta. Aqui, ó, o 2, o 1 e o 2 é uma solução. Poderia não colocar nenhuma bolinha aqui e colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então teria um conjunto de solução aqui, ó, 0, 0 e 5. Qual que é a jogada? Qual que é o bizu aqui para a gente poder resolver esse problema? Você percebe que nós vamos estar trabalhando aqui uma permutação, né? Nós vamos estar trabalhando uma permutação com repetição. Então a sacada é quantas bolinhas eu tenho, quantos tracinhos eu tenho. Então nós vamos somar isso, bolinha e tracinho, tá? Isso é a quantidade de elementos que eu vou estar permutando. Então eu tenho aqui, nesse problema, eu tenho 5 bolinhas, né? Então eu tenho 5 bolinhas e eu tenho 2 traços, 2 tracinhos aí. Então o que a gente faz? Nós vamos somar isso aqui. Então quantas figuras eu tenho? Eu tenho 7 figuras. A fórmula da permutação com repetição, a gente vai ter um N aqui, e aqui a gente vai ter um K1, um K2, um K3, todos fatoriais aqui. Então, a fórmula é N fatorial dividido por K1 fatorial vezes K2 vezes um KN, tá? Então, essa aqui é a fórmula da permutação com repetição. Vamos aplicar, então, o que nós temos aqui. A permutação, nosso total, vai ser a contagem, o somatório do número de bolinhas e de traços. Então, nós vamos pegar uma permutação de 7. E nós vamos trabalhar aqui o que repete. Então, nós vamos repetir bolinhas e vamos repetir traços. Concorda? Então, na regra do jogo aqui é 7 fatorial dividido por 5 fatorial, 2 fatorial. Resolvendo esse problema, nós vamos encontrar quantas soluções inteiras não negativas tem para esse caso aqui, certo? Então, vamos de novo. Eu tenho, para cada maisinho aqui, a gente vai colocar um traço. Esse número que está aqui é a quantidade de bolinhas.
Então, nós vamos contar traços, vamos contar bolinhas e vamos somar, para me dar aqui a quantidade total de elementos que a gente está trabalhando. 7. Então, nós vamos permutar o 7. Porém, como há uma repetição, porque essa bolinha ou essa bolinha, trocar de ordem aqui, eu estou repetindo, né? Então, isso eu estou contando mais de uma vez, é interessante a gente tirar. E como é que a gente tira? Dividindo por o fatorial do número. Então, como a gente está repetindo bolinhas e repetindo traços, porque eu posso trocar de posição esse traço com esse, né? Então, a gente vai fazer permutação do total de bolinha mais total de traço, e aí nós vamos tirar o fatorial de bolinha e o fatorial de traço. Edu, quanto que dá isso aqui? Então, nós vamos resolver essa continha. Isso aqui ficaria 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, e o 2 a gente abre ele com 2 vezes 1. Percebe que eu posso simplificar aqui o 5 fatorial com 5 fatorial. 7 vezes 6, 42, dividido por 2, isso significa que eu tenho 21 soluções, né, para esse problema. Beleza? Então, se isso aqui ficou um pouquinho claro, olha como que eu vou cobrar essa mesma estrutura, ou como o Enem ou os vestibulares cobram, num problema. Olha que legal. Uma pastelaria vende pastéis de sabores, carne, queijo e palmito. De quantas maneiras uma pessoa pode escolher 5 sabores desses pastéis? Isso aqui é muito usual, muito normal, os alunos perguntarem, arranja a combinação. Ah, é combinação, porque a ordem que eu vou escolher ali, né, não importa. E aí ele vai e faz a combinação e ele erra. E normalmente tem lá, na alternativa A ou na B, está lá a resposta com combinação. E aí a pergunta aqui é, como é que a gente estrutura esse exercício? Então, eu tenho essas opções aqui, ó, de escolha, né? Sabor carne, queijo e palmito. No total, então, o que eu escolher de carne, o que eu escolher de palmito, o total é 5 pastéis. Olha só que interessante, não está muito parecido com isso aqui? Então, observe que aqui, para eu resolver esse problema, eu posso usar essa regra, ou a técnica, o bizu, do tracinho e fazer bolinha. Por quê? Eu posso vir aqui e falar, vou comprar um pastel de carne. Ah, quero um de queijo. E agora eu quero o restante. Eu tenho que comprar 5, então o restante aqui, ó, 1, 2, 3, vai ser de palmito. Ah, então a regra do jogo é, quantas bolinhas eu tenho? Eu vou ter 5 bolinhas. Quem será a bolinha? Sempre a bolinha vai ser a quantidade que nós temos lá da igualdade. Quantos traços eu tenho? Aqui eu tenho 2. Quem vai ser o nosso traço? Sempre os nossos traços vão ser os maisinhos aqui, as opções de soma, tá? E aí o que a gente faz? Quantos elementos a gente tem? Nós temos então 7 elementos. Como é que a gente resolve esse problema? Acabamos de fazer aqui, ó. Permutação com repetição de quem? Permutação dos 7 elementos, repetindo 5, repetindo 2. Então, isso é 7 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial. Que a gente já sabe, nós acabamos de fazer, isso dá 21. Tá aí. Uma das maneiras bem interessantes da gente resolver esse tipo de exercício, tá? Utilizando essa técnica. Ah, Edu, tem uma fórmula aí que eu sei, que é N mais o N mais R, menos 1 dividido. Esquece, isso aí acaba confundindo a cabeça. Trabalha o bizu. Qual o bizu? Quantidade de bolinhas, sempre vai ser a quantidade total que eu estou comprando. Quantidade de tracinhos, é só contar os mais, né? Quando nós estamos somando. E quantidade de elementos, somos 2. Como é que a gente resolve isso? Permutação com repetição. Então vamos lá, total de elementos, beleza. As repetições, a gente divide aqui pelo fatorial deles e o problema está resolvido. Bom, pessoal, antes da gente ir embora, né, antes de terminar essa aula, eu quero deixar então a formulinha, que eu falei para vocês que ela existe, né? Então a formulinha está aqui. Como é que a gente resolveria isso? Eu tenho lá uma equação com N incógnitas e isso dá um resultado. Eu quero achar as soluções dele inteiro, então quem é o nosso N aqui? O N vai ser o número de incógnitas, o nosso R vai ser o resultado, né? Ou seja, o que eu estou procurando, o resultado da soma. E a formulinha é essa aqui, ó. O que a gente vai fazer? É a permutação de quem? Do total de incógnitas mais o total, que é o resultado, tira uma unidade. E aqui nós vamos ter qual o resultado, o fatorial dele, e n menos 1, sempre uma incógnita menos. Então a nossa fórmula é permutação de n mais r menos 1, fatorial, dividido por n menos 1, fatorial, e r. Essa é a fórmula, tá? Que na verdade
eu quero deixar o bizu para você aqui, trocando tracinhos e bolinhas por esses montes de N, R aí da vida aí. Então vamos lá. O nosso bizu vai ser, nós vamos colocar maisinho, tá? Para cada um desses mais que nós temos aqui, nós vamos trocar por traços. Então eu não me preocupo mais com quantidade de incógnito, sim quantidade de mais. Cada maisinho vai ser um traço. O resultado nós vamos trocar por bolinhas, tá? Então qual vai ser a permutação que a gente vai fazer? Nós vamos somar bolinha com traço, ou seja, quantos elementos a gente tem, soma esses dois. Isso vai ser o N da nossa permutação, né? Na fórmula da permutação. O P e o 3 são as bolinhas e os traços. Então a gente pega o total de elementos, fatorial, divide pelo total de bolinhas, fatorial, e total de traços. Isso aqui resolve os nossos problemas de forma bem fácil, bem mais tranquila do que essa formulinha que confunde um pouco, tá? E aí eu trouxe um exercício que é muito parecido com o anterior que a gente fez, né? Onde eu tenho a pastelaria que tem os mesmos sabores, carne, queijo e pastel de palmito, né? E nós temos ali que comprar 5 pastéis. Só que, diferentemente do anterior, eu coloquei uma condição aqui agora, ó. Sabendo que pelo menos um pastel tem que ser de carne. Então agora como é que a gente vai resolver isso, né? Como é que a gente sai dessa pegadinha? Então vamos lá. Carne, queijo e palmito, né? Muito parecido com o exercício anterior. Quando a gente somar essas quantidades, isso tem que dar 5. Beleza? Tá, então o que a gente faz? Conforme a regra do jogo, vamos colocar aqui os tracinhos. Só que agora, percebe que as minhas 5 bolinhas ali, ou seja, os 5 pastéis que eu vou comprar, obrigatoriamente tem que ter um aqui, ó. Tá? Tem que ter um aqui. Os outros 4 eu posso distribuir. Os outros 4 eu posso colocar, por exemplo, um aqui de queijo, né? E colocar 1, 2, 3 ali de palmito. Mas você percebeu que aqui em carne eu obrigatoriamente tenho que colocar 1. Posso colocar 2, 3, 4, posso comprar todos de carne, mas eu não posso deixar 0 aqui, ó. Eu tenho que sempre trabalhar essa ideia, ó. 1 de carne tem que existir no mínimo, no mínimo. E aí, dos outros 4 que sobraram, né, a gente vai fazer o quê? Vai distribuir. E aí, eu percebo o seguinte, que eu posso não colocar nenhum de queijo e os outros 4 de palmito. Então, qual que vai ser a sacada? Perceba, quantas bolinhas e quantos tracinhos. É isso que eu preciso para poder resolver nosso problema. Então, traços, a gente já sabe quantos são. Traços são 2, são 2 tracinhos. Mas a bolinha não são 5 agora. Por que eu não vou permutar 5 bolinhas? Porque uma bolinha eu não permuto. Ela vai estar sempre no meu conjunto de solução lá. Eu posso colocar uma segunda bolinha aqui, posso não pôr nenhuma aqui e colocar 3 aqui, certo? Mas uma bolinha sempre vai estar aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar dos 5 uma. Então quantas bolinhas eu permuto? Só as azuisinhas aqui. Então ó, só permuto 4. Pronto? Resolvemos o exercício. A sacada é, somamos a quantidade de elementos, que são 6, e agora é só jogar na formulinha. Qual que é a formulinha? Permutação. De quem? Da somatória de bolinhas com tracinhos. E agora, em cima, quantidade de tracinho, quantidade de bolinha que nós vamos permutar. Então isso aqui é 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, 4 fatorial. Como é que resolve isso, Edu? A gente abre aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 2 vezes 1, paramos no 4 porque nós podemos simplificar aqui, né? Cortar o 4 com 4. 2 e o 6 a gente pode simplificar aqui dá 1 e dá 3. Então, na verdade, a quantidade que nós temos aqui dessa permutação são 15 maneiras. Percebeu que no exercício anterior tinha 21. Agora ficou menor ainda. Por quê? Porque um dos pastéis eu tive que travar. E isso vale, por exemplo, se eu colocasse esse exercício, tipo assim, ó, pelo menos um pastel de cada sabor. Então eu teria que travar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. O que sobra? Sobra as outras duas. Então as bolinhas que eu travar nesse pelo menos, eu tiro do meu total. E aí a gente vai contar sempre bolinhas que podem permutar. Legal? Beleza? Então espero ter ajudado você aí. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Não esquece, ajuda a gente aí a divulgar o canal, a aumentar, para que a gente possa levar para vocês e para muito mais gente as sacadas, os bizus, não é? Para poder melhorar a nossa vida na matemática, porque ela é fantástica.
Beleza? Então, forte abraço para você, fica com a tela aí e bisu do